Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja aí pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui eu, professora Patrícia de Língua Portuguesa. E vocês estão observando esse fundo aí maravilhoso, não estão? E perguntando assim, que aula será hoje? Vocês já pararam para pensar em qual aula nós trabalharemos hoje? Olha esse fundo aí, pessoal. Estão percebendo aí? Observando aí esse fundo e pensando que a aula será o quê? Cinema? Cinema? Só que não é a nossa aula, hoje não tem nada a ver com cinema, não. Quer dizer, tem a ver com cinema, mas não será cinema, certo? Mas conversaremos aí sobre o que vem antes dos filmes irem para as telinhas e nós ficarmos aí loucos para assistir e saber o que acontece. Já mataram a charada aí de casa? Já mataram? Isso mesmo. Vamos falar de roteiro de cinema. É um assunto muito interessante, mas também desafiador para a professora aqui, certo? Roteiro de cinema está enquadrado com uma forma de expressão escrita de produção textual em que aquela pessoa ela é convocada pelas suas ideias como se fosse uma faísquinha de pensamento. E aí surge um personagem e aquele escritor começa então a produzir por meio de um insight. E o que seria um insight? Insight, pessoal, é quando aquela ideia ela aparece naquele exato momento. E aí você começa a produzir, começa a criar. É como se fosse assim, a sua professora de língua portuguesa, linda, ou seu professor também bonito, né? Pede para você, estudante, produzir um texto e você fica pensando sobre por onde começar. E de repente, pum, surge aquela ideia. E você começa a escrever. Isso é um insight. Então, todo roteiro começa com uma ideia. Quem imagina isso, né? E esse gênero, pessoal, ele é antigo, mas chegou agora para nós estudarmos. E vamos sair dessa aula hoje, entendendo tudo sobre o roteiro de cinema. E o que é um roteiro? Roteiro, pessoal, ele é um documento escrito que contém o quê? O enredo, os diálogos e as descrições das cenas, podendo ainda conter instruções cinematográficas, mais ou menos assim, indicações de câmeras, por exemplo, close, é quando a câmera fecha assim alguma coisa, né? Por exemplo, aí quem já teve a curiosidade de assistir o trailer do próximo Homem-Aranha, pessoal, eu não aguentei. Quando a câmera, ele dá um close no Parker e na Mary Jane. Olha aqui, eu trouxe até aqui para vocês verem, tá vendo? A imagem começa longe, a câmera vai se aproximando e foca no rosto dos dois. Olha que legal. Isso tudo, pessoal, está escrito em um roteiro. Um roteiro também, ele indica o quê? O local onde a cena será gravada, se é dia, se é noite, a condição temporal, tudo isso está indicando o quê? Está indicando onde, né? Indicado onde, não o quê, né? Em um roteiro. E olha que interessante, roteiro é a primeira versão do filme em matéria. Como assim, querida professora? Bom, até o roteiro ele ser escrito pela primeira vez, ele está onde, pessoal? Que eu falei lá no início? Na cabeça do escritor, na imaginação daquele escritor. E aí começa com uma ideia. Depois são criados o quê? As loglines. Acharam que eu não ia sair com essa palavra logline hoje? Pois é, que é onde a ideia começa a ganhar forma e você já pode definir o protagonista, qual é o conflito aí central, apresenta esse protagonista, seu objetivo, e é claro, o obstáculo, porque todo protagonista tem um obstáculo. Nessa parte, o personagem ainda não tem nome, foca mesmo só nas características. Resumindo, logline é um resumo de toda a história em uma única frase. Isso mesmo, não falei, não estou ficando doida não. Você resume todo o filme em uma única frase. Isso é possível, professora? Sim, é possível. Quer um exemplo de logline? Quem nunca assistiu a esse filme aqui, Já assistiram? Rock, um lutador. Só um tiquinho antigo, mas não é tão antigo assim não, tá? E qual seria a logline aí, pessoal? Coloquei aqui para vocês, estão vendo? Olha aí.
fracassado lutador de boxe da Filadélfia recebe oportunidade de lutar pelo título mundial contra o campeão do cinturão, em comemoração ao bicentenário de independência dos Estados Unidos. Viram? Resumi todo o filme em uma única frase. Falou do personagem, o objetivo que é o quê? Vencer. E tem o obstáculo que ele tem que enfrentar o quê? Que é o lutador campeão do cinturão. E vocês acham que já partimos para o roteiro? Calma aí, que ainda tem a storyline. E eu acertei de primeira essa, hein? Que é onde se aprofunda na descrição do personagem e daquele conflito. Em geral, essa storyline ela é escrita em até 5 linhas. E nessa parte você apresenta o quê? O conflito e deve, pessoal, desenvolver esse conflito. E também colocar aí uma resolução para esse conflito. Ou seja, alguma coisa acontece, alguma coisa deve ser feita e alguma coisa se faz. Pessoal, não confundam aí storyline com essa sinopse que vocês leem, não. Ok? É diferente. Pelo menos para alguns profissionais aí, escritores, que consideram que há diferença entre a storyline e uma sinopse. Para eles, a sinopse é uma versão mais longa do storyline, uma intermediária entre a storyline e o argumento, ok? Que vamos falar daqui a pouquinho. Então não confunda aí com a sinopse de venda, que conta o conflito, mas sem mostrar a resolução desse conflito. E tem como finalidade o quê? A sinopse: despertar a curiosidade sobre como a história irá se desenvolver e assim vender o filme ou a história. A storyline aprofunda na descrição do personagem e do conflito. Também coloca resolução para esse conflito. A sinopse conta o conflito sem mostrar a resolução desse conflito. E tem como finalidade despertar a curiosidade do telespectador, que somos nós, é claro. Agora, depois dessa ideia inicial, da logline e da storyline, nós chegamos ao quê? Ao argumento, que pode ter várias páginas. É a base aí do desenvolvimento de um roteiro. E por quê? Porque nesse argumento deve conter as ações e pode ter também indicações de fala, né? Caso seja importante aí. No argumento, a história deve ser escrita de quê? De forma corrida, literária, sem divisão de cenas. A gente pode dizer, pessoal, que é uma narrativa. Você imagina ali a história e a descreve no seu texto como se estivesse contando mesmo. Quem escreve o argumento se chama argumentista. E se ele for um profissional diferente aí do roteirista, que é quem escreve o roteiro, né? Deve haver crédito para o criador da história argumento, ok? E depois do argumento nós temos o quê? A escaleta. Isso mesmo, que é aquela hora de estruturar como o roteiro será desenvolvido. Escaleta é o esqueleto de todo o texto, de todo o roteiro, né? E o que deve ter em uma escaleta? Deve ter as indicações e separações das cenas, as situações e ações dos personagens. Se lá no argumento a escrita é mais literária, na escaleta tudo já deve estar transformado em ação. Isso tudo depois de colocar a ideia aí do roteiro no papel. Através de quê? Do argumento. E chegamos onde? Agora sim, no roteiro, ou também conhecido aí como script. Ó, gostaram? Script. E o roteiro deve estar dividido, pessoal, em cenas e conter as indicações de ações e os diálogos. Depois que esse roteiro ele fica pronto, você tem aquela primeira versão do filme. E aí, meus queridos, todo mundo, né, pode trabalhar em cima desse filme. Inclusive aqueles atores maravilhindos que são convidados só que depois aí, né, que o roteiro fica pronto. Até para fazer qualquer tipo de audição ou escolher o melhor elenco para aquele filme, é preciso que o roteiro esteja pronto, certo? Pessoal, e sabe o que é mais legal? Não sei nem se eu posso falar para vocês. O roteiro ele não é usado só pelos atores, não, por causa do diálogo. Não,
Na realidade, o roteiro ele é usado por todo mundo da produção. Ele tem que ser lido por todos. E por quê? Porque, por exemplo, para captar aí o áudio no cinema, a gente usa o boom. É um treco, gente, que fica assim, ó, não sei te falar, que parece uma vassoura, que tem um microfone assim na ponta. É tipo isso aqui, tá vendo aqui, ó, no desenho? Pois é. E o que acontece? Essa pessoa que está segurando esse negócio aí, esse boom, que se chama, essa pessoa ela se chama o quê? Aparador de boom. Ele está fora da cena. Ele não está participando da cena. Quando um ator fala, ele posiciona esse boom para aquele ator. Quando o outro ator fala, ele precisa virar o boom por conta do microfone, entenderam? Essa pessoa que também é conhecida aí como técnico de som ou microfonista, ele é responsável por catalogar todos os sons. E ele é o que mais precisa ler o roteiro, porque ele precisa saber a hora certa de virar o microfone para trocar aí de ator. E o roteiro, ele passa por todas as etapas de produção e muitas vezes ele precisa ser alterado. Mas está tudo bem, porque isso é normal. E a cada versão de roteiro, cada versão que a gente faz aí, ela é chamada de tratamento. Porque se você precisa mudar alguma coisa na cena, você precisa mudar a versão no roteiro também. O tratamento nada mais é do que uma reescrita e revisão da narrativa do roteiro. Vamos supor que no meio da gravação aconteceu alguma coisa e não deu mais para gravar aquela cena daquele jeito que está ali. O roteirista vai lá, ajeita uma coisinha ali ou outra na cena futura para que a falta dessa cena que não deu para gravar não prejudique o filme. E uma outra forma de mostrar que o roteiro sofreu alguma alteração é colocando as datas. Isso acontece porque esses roteiros eles são liberados para o grande público. Eles sofrem aí algumas alterações depois que eles são formatados, colocam o título e depois da produção, né? E pronto. E aí, pessoal, depois dessa produção, dessa captação de material, o roteiro ele também é usado na edição. E por quê? Porque o editor ele precisa saber qual é a sequência certa, correta de cenas. Até porque, na edição, você precisa trocar algumas coisinhas. Então é importante o editor saber como foi idealizado aquela cena e o que ele pode fazer com o material que ele tem, que é o que foi captado. Inclusive, é muito comum vocês ouvirem dizer que o filme ele tem aí 3 versões. A primeira versão é o roteiro, a segunda é durante as gravações e a terceira é na edição. E o roteiro, ele é um documento dividido em partes, que tem toda uma formatação específica. Isso mesmo. A gente tem um cabeçalho, que informa o quê? O número de cena, onde se passa e até a luz ambiente daquela cena. O cabeçalho também indica o quê? A abertura de uma cena. Ele indica se é dia, se é noite, se será uma gravação interna ou externa, e qual cenário em que aquela cena vai se passar. Agora, vocês sabiam que temos expressões que indicam se a cena é externa ou interna? Pois é, nós temos. E eu mostrarei um exemplo que eu trouxe mais para frente um pouquinho, não agora. A gente também tem ainda, dentro desse cabeçalho, a transição, que não é usada só entre as cenas, mas também para o quê? Abrir e fechar o roteiro. Outra coisa interessante, o número da cena deve ser sequencial, não repete. Nem pode, não é mesmo? Viram quanta informação só no cabeçalho? A gente tem também a ação, que é o quê? Ação, né, pessoal? Todo mundo sabe o que é ação. É a descrição das ações também no filme, né? Nós temos que ter tudo isso, do que está acontecendo na tela ali. A ação ela deve ser contada nos mínimos detalhes, até mesmo para que o ator saiba o que fazer e como a sala deve ficar depois daquela gravação. Olha esse exemplo que eu trouxe, né, de um pedacinho aí do roteiro do filme do Homem-Aranha, mas esse foi o primeiro, tá? Não trouxe o novo não, porque nem saiu ainda. E esse roteiro está lá no livro de vocês, caso queiram ler ele todinho depois. Lembra que eu falei
que temos expressões que indicam que a cena será interna ou externa? Aqui nesse exemplo, temos o INT, que indica o quê? Tá aí de vermelho, olha. Indica o quê? Que a cena será interna. Aqui no caso, em um Instituto de Pesquisa Genética, ó, que legal. Caso seja uma cena externa, pessoal, viria EXT, ok? Indica o que aqui, pessoal? Indica o quê? Se a cena é dia, se é noite. E eu marquei de azul para vocês aqui também, ó. E abre com a fala do guia, tá vendo? Tudo direitinho nesse cabeçalho aí? E olha, pessoal, antes da fala e depois da fala do guia, o roteirista ele descreve o que está acontecendo naquela cena, que é aquela ação que eu falei para vocês. Olha aí para vocês verem, ó. Aproximadamente 30 estudantes são conduzidos através de um laboratório gigantesco por um guia. Eles passam por uma grande exposição de aranhas. Viram? Nós temos também os diálogos aqui. Vocês podem observar aqui, ó. Tá vendo o diálogo? E você só precisa colocar os nomes desses personagens e vocês observam isso na fala do guia. E observem, pessoal, quando vocês colocam aí o nome do personagem, ele está em caixa alta. Eu trouxe aí um pequeno diálogo para exemplificar o que eu falei, né? Quando eu disse que é só colocar o nome do personagem. Olha aí a passagem para vocês verem. A hora que descobrem que não há 10 aranhas no laboratório. Eita, trem, esse pedacinho aí, se vocês quiserem ler, já sabem, não é? Vai lá no livro de vocês. E por fim, o final, que é quando acaba e você só precisa escrever a palavra the end. Ou mesmo, enfim, né? O roteiro, então, pessoal, ele é formado de muitos detalhes. Detalhes que são importantes, né? Para que todos que participam do filme possam saber o que está acontecendo. Dá um trabalhão, não é mesmo? Mas imagina, pessoal, ver a sua história se transformar em um roteiro e depois em um filme. Deve ser muito legal, não é mesmo? E por que o roteiro deve ser formatado dessa maneira que nós conversamos aqui? Alguém já parou para pensar nisso? Pois é, ele deve ser formatado assim, desse jeitinho, porque dessa maneira, cada página, olha que interessante, cada página corresponde a aproximadamente 1 minuto de tela. E aí você tem a consciência de quanto de quanto tempo o filme vai ter. Se o roteiro tem 120 páginas, você terá o quê? 120 minutos de filme. Olha que legal. E resumindo, vamos resumir, que eu já falei demais hoje, não é mesmo? Empolguei com essa aula. Resumindo sobre a estrutura de um roteiro de cinema. As páginas trarão quais elementos, pessoal? Cabeçalho de cena, que é o quê? Introduz a cena, a ação, que é a descrição, né, do que ocorre na cena, diálogos, composto pelo quê? Personagem e o que ele fala, né? E a transição, que indica um corte específico de uma cena para outra. E é isso, pessoal. O roteiro, ele é um material escrito para ser contado em formato audiovisual. E do gênero textual roteiro de cinema, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Eu adoro assistir filme. E é interessante entender o porquê a câmera está focando ali em um objeto. E esses filmes aí da Marvel, da DC, que todo mundo adora assistir, tem muito disso, não é mesmo? Foca em alguma coisa e se você não prestou atenção, perdeu. E a nossa aula chegou ao fim. Agora é com vocês, estudantes. Acessem a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Se inscrevam no nosso canal no YouTube SMED-GV. Façam as atividades, pratiquem, porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima e fiquem com Deus!